Bem-vindo a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos e também pelo site www.programaurbanidades.com.br. Hoje eu tenho comigo aqui o professor e jornalista Marcelo de Renzo. O Marcelo é coordenador da editora Leopoldiano, editora universitária aqui da Universidade Católica de Santos. E a gente vai falar um pouco sobre mercado editorial, vai falar um pouco sobre editora, sobre leitura. Bom, como que é o trabalho? Bom, primeiro, Marcelo, obrigado por ter atendido ao nosso convite, né? Eu sei que você é da casa, mas de qualquer forma, há tempos a gente queria discutir um pouco sobre a questão do mercado editorial. E você é a pessoa sem dúvida mais qualificada para dizer isso, para conversar com a gente sobre isso. Me fala então, para a gente começar, como é que é o trabalho da editora Leopoldiano? Bom, agradeço o convite de vir aqui no Urbanidades e falar um pouco sobre esse tema, editora, livros e leitura. É um tema que eu gosto, um tema que a gente trabalha com isso há muitos anos, mais de 40 anos. E no caso da nossa editora universitária Leopoldiano, ela é uma editora que ela surgiu, ela foi criada em 1974, quando ainda não existia a Universidade Católica de Santos. Era um grupo de faculdades católicas separadas e criou-se então uma revista que tinha não apenas a ideia, a intenção de publicar a produção dos professores dessas faculdades, mas de alguma forma servir como um elo de união, um grande elo de união, público. Tá? Então essa revista nasce em agosto de 74, a Leopoldiano, fazendo uma referência, evidentemente, ao nome da nossa entidade, da nossa instituição, Sociedade Visconde São Leopoldo, e era uma revista de comunicação. Ela era capitaneada pela Facos ou não? Não, ela era mantida, na verdade, pela filosofia, né? Pela Faculdade de Filosofia. E aí ela começa a caminhar, essa revista, e aí começa o embrião do que seria a editora. Né? Alguns professores na época tinham uma proposta de livro, faziam um negócio com a São Leopoldo, o livro era publicado, alguns livros chegaram a ter na área de matemática, né? Geometria. Tivemos um caso de um livro dessa época que teve 15 edições. Ele saiu de linha apenas no ano passado, em 2013. Quer dizer, teve uma vida longa, de 74 ele surge, quer dizer, ele acompanhou o início da editora? Sim, ele acompanhou. Era um professor da época, tá? Depois ele montou uma escola, mas todos saíam pelo selo São Leopoldo. Pois bem, em 87, um ano depois que foi oficializada a nossa universidade, então a reitoria da época, Padre Valdemar do Vale Martins, José de Saporto, decidiram criar a universidade formalmente, né, dar uma constituição jurídica para ela. Ela passou a ter um espaço físico, onde depois veio a ser a Facos, que lá na Pompeia, né, Euclides da Cunha, a ter uma diretoria, né, e ter um regimento, tá? Se você pegar o primeiro regimento, é um regimento muito calcado numa ideia de futura fundação de uma editora, fundação editorial, como é o caso hoje da Unesp, por exemplo. O Conselho ele tinha toda a liberdade para administrar essa editora, não só na questão política, editorial, mas também administrativamente falando. Né? Ela atendia, deixa eu fazer esse bate-bola. Ela atendia a universidade somente no início ou já era aberta para fora? Não, ela já era aberta para a comunidade, ela publicava livros que não eram livros paradidáticos, de autores da cidade. Né? Publicava romances, publicava poesia, Padre Valdemar tem livros de poesia dele que foram publicados na época, mas havia assim uma ideia de você atrair o máximo de autores. Tá? Nos dias de hoje, nesse atual movimento que a gente está vivendo, eu estou comandando a editora há 11 anos, né? Desde que Maria Helena foi reitora, e nós fizemos então o quê? A ideia foi profissionalizar essa editora, tá? Em primeiro lugar, isso vem sendo trabalhado nesse tempo todo. 2, ter realmente um papel político no Brasil, quer dizer, não apenas termos a produção de livro, mas ter uma atuação nas políticas nacionais, isso também vem sendo obtido. Como é que se dá isso? Como é que funciona isso? Entra um pouco nesse meio tempo, a gente ampliou o relacionamento com todas as editoras universitárias do país, a gente passou a fazer parte, a Unisantos, curiosamente, a editora, ela era fundadora da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, né? Na primeira reunião, a reunião que criou a
a ABEU, 27 anos atrás, a Facos, aí falando da Facos, a Facos esteve lá representando a universidade, o professor Stefan Kabashi, que inclusive foi do Conselho Fiscal da primeira diretoria. Tá? Só que, terminado aquele prazo, não se deu muita atenção à participação. A participação ficava lá, colocava-se o logotipo nos livros e pronto. Nesses últimos 11 anos, nós passamos a atuar não só junto às associadas, editoras associadas, hoje são 121 associadas no Brasil, mas também politicamente, ou seja, ingressamos na diretoria, passamos a nos qualificar para sermos eleitos, estamos já no 3º mandato como diretor de comunicação da editora, da Associação das Editoras, nos filiamos e passamos também a atuar politicamente dentro da Câmara Brasileira do Livro, né? Também integro o conselho de fundadores e de consultivo da CBL. Temos uma atuação na ABEC, que é a Associação Brasileira das Editoras Científicas, né? Participamos dos processos eleitorais, participamos de congressos, trocamos informações, estamos toda hora discutindo informações. Agora nós estamos participando também da Associação Nacional das Livrarias e de um movimento que a gente chama de Associação das Entidades do Livro, que é um fórum permanente, mensal, de discussão de ações do livro e da leitura. Marcelo, eu tenho 2 minutos para acabar esse bloco. Eu queria entender, eu estou tentando me colocar aqui no lugar do telespectador, o leigo mesmo, e que vai falar assim, espera um pouco, como atuam essas associações, essas entidades às quais a gente está afiliado, e no que isso é importante para a gente? Assim, o que isso impacta, qual a voz que a gente tem nesse grupo? Primeiro é uma busca formal pela qualidade do livro, uma busca de garantir que o livro chegue ao leitor, né, através de preço, através do processo de distribuição, que no Brasil é bastante difícil. Tá? Ou seja, uma defesa contra certos lobbies que acabam empurrando produções que não têm qualidade. Não tem qualidade, garantir uma defesa dessa qualidade e também, de alguma maneira, levar a produção brasileira para fora do país. Quer dizer, fazer com que essa produção não apenas circule internamente, mas também faça-se parcerias no exterior. Isso hoje é uma necessidade em função do quê? Aí, caindo no nosso campo da educação, da universidade, da internacionalização da educação. Né? Um caminho formal para essa internacionalização é o livro coeditado com universidades e parceiros de outros países. Né? A colocação dos artigos dos professores, a produção científica também publicada lá fora, não apenas publicarmos aqui. Quer dizer, ou seja, vale dizer que o desenvolvimento da editora, ele corre par e passo com o investimento na pesquisa universitária, dentro do ambiente universitário, né? No caso, como uma forma de veiculá-la para a comunidade internacional, é isso? Sim, e levar para fora. Realmente a editora ela é uma grande, vamos chamar assim, podemos fazer essa analogia, uma grande vitrine da produção de pesquisa da universidade. Né? Ela leva para fora, mas leva com o quê? Com excelência de seleção, com excelência de qualidade de publicação, qualidade de tradução, qualidade gráfica, ou seja, não é pegar uma pesquisa qualquer e publicar de qualquer forma. Sim. Não, é um respeito muito grande ao leitor e principalmente a maneira como esse leitor vai se apropriar socialmente desse conhecimento. Eu vou te interromper, a gente vai para o intervalo e volta. A gente ainda vai mostrar alguns livros que estão no prelo, algumas coisas que estão para ser lançadas agora e falar um pouco sobre o mercado editorial e também sobre a leitura. A gente volta daqui a 1 minuto.